A mensagem fala aos nossos corações o seguinte: todos os dias da nossa vida nós devemos ser gratos a Deus e a tudo que Ele nos proporciona. Devemos acordar orando e agradecendo por mais um dia de vida e pedirmos também a bênção com fé para que tudo ocorra bem e que este novo dia seja repleto de paz, amor e de sucesso. Há pessoas que acordam reclamando da vida, da família, do trabalho, da escola, da igreja, da sociedade e até de suas próprias enfermidades. Reclamam de tudo e de todos. Com esta atitude, além de fazer mal para si próprio e para os seus familiares, estão sendo injustos com Deus, que tudo fez e faz para que os seus filhos vivam felizes e abençoados. Desde a criação humana, Deus o Pai nunca mediu esforços para ajudar seus filhos. Ele enviou os santos, anjos, profetas, apóstolos, o seu próprio Filho Jesus, para nos salvar e nos ensinar a amarmos a Ele, Deus, sobre todas as coisas e amar ao próximo. Se tudo vai bem em sua vida, agradeça a Deus. Peça sabedoria a Ele para que continue a merecer a sua graça. Se houver problemas e dificuldades, agradeça igualmente a Deus por estar vivo. Peça saúde, coragem, amor e muita fé para ir em busca da solução dos problemas e dificuldades. Ele nunca nos abandonou. Nosso Senhor Jesus e os seus apóstolos não mediram sacrifício e andaram por muitas terras em busca de almas sofredoras, oferecendo o amor, a saúde e a bênção de Deus. Fizeram por amor a Deus e hoje estão nos céus vitoriosos, nos abençoando, nos livrando de males e nos ajudando para que possamos ser também vitoriosos. Nos últimos séculos, Deus nos deu a oportunidade de conhecermos e convivermos com pessoas predestinadas que receberam o dom do amor, da gratidão, da bondade, da verdadeira fé nele. Pessoas que serviram a Ele, Deus, e a sua igreja sem medir sacrifício. Quantas lutas enfrentaram os membros da direção desta igreja, o bispo Eurico, a missionária Odete, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, para que pudéssemos conhecer o caminho libertador do pecado e das ilusões deste mundo. Quantos anos, meses, dias e horas a direção da igreja dedicou seu tempo para nos ouvir, para nos aconselhar, para nos ensinar, abençoar em nome de Deus e da sua glória. Irmãos apostólicos, não sejamos ingratos com Deus e os seus santos. Não sejamos ingratos com o valoroso ministério da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que durante muitos anos lutaram para nos dar uma vida abençoada. Aqui na terra e principalmente lutaram muito por nossa salvação. Eles cumpriram sua missão deixando-nos um grande exemplo e um precioso legado, e hoje estão nos céus na glória de nosso Deus. E nós, estimados irmãos apostólicos, o que estamos fazendo para que nossa vida seja mais digna da graça de Deus? O que estamos fazendo para continuarmos esta obra tão linda que herdamos? Estamos dando o nosso exemplo de verdadeiros filhos de Deus, a nossa família, a igreja e a sociedade? Não esqueçamos o que temos em nossas mãos, a oportunidade de sermos felizes, fazermos a diferença neste mundo para nós. Ou digo melhor, para isto devemos colocar em prática tudo o que aprendemos, valorizando cada minuto de nossa vida e procurando cumprir fielmente com a nossa responsabilidade, fazendo somente o bem ao próximo,
com amor e dedicação. Ao iniciarmos um novo dia, devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e faz em nossa vida. Agradecermos por nosso casamento, por nossos filhos, por nosso emprego, pela oportunidade de estudarmos e por conhecermos e servirmos a Igreja Apostólica, que por décadas nos ensinou a amar e a sermos felizes com Deus, com Jesus, com a Virgem Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa, com o nosso Santo Irmão Aldo e com toda a família apostólica. Não é hora de ingratidão e de desobediência, mas sim de amor, obediência, respeito e união. Deus nos deu o caminho e as regras para sermos seus verdadeiros filhos. Cabe a cada um de nós a observação em nossas vidas destes preceitos doutrinários, disciplinares que honram, dignificam e promovem a criatura humana como um filho de Deus ainda nesta terra. Juntos podemos cumprir a nossa missão em prol do reino do céu e sermos a esperança de um mundo melhor. Está aí, irmãos e irmãs, os nossos internautas, uma mensagem muito especial, que muito nos faz refletirmos sobre atualidade. Eu me lembro, irmãos, ainda quando o nosso profeta Santo Irmão Aldo estava aqui entre nós, que certa vez ele falou num boletim, o que quero compartilhar com alegria com os irmãos, quando ele afirmou que era muito grande o poder de Deus que está sobre esta igreja. Me lembro uma vez que ele disse assim, que para o grande poder que está sobre a nossa igreja, o poder que foi dado a Santa Vó de Espírito Consolador, o poder que foi dado a ele, Santo Irmão Aldo, de pastor e profeta, se somado aos demais santos que todos estão em atividades na atualidade para ajudar este povo que é de Deus, os profetas, os apóstolos, a Virgem Maria Santíssima, Jesus, o nosso Salvador. Então, sobre todo este grande poder do Pai que está sobre esta igreja, o coral ainda tem um hino que diz: poder que é o segredo da nossa felicidade. Tem alguns apostólicos, foi o Santo Irmão Aldo quem afirmou, que pedem muito pouco para o grande poder que está aqui. Aí ele esclareceu logo em seguida o porquê que ocorre isso. Como é que alguns pedem muito pouco? Ele disse, na atualidade, a humanidade tem perdido. É o que ouvimos, inclusive, na mensagem do último solo, que falou sobre a eternidade, mostrando que esta vida que temos aqui na terra, ela é passageira. Aqui tudo passa, aqui tudo vai mudando com o passar das horas, dos dias, dos meses, dos anos. E o tempo passa muito depressa, irmãos. Os dias estão sendo abreviados, inclusive se cumprindo o que Jesus disse. Que se os dias não fossem abreviados, nem os escolhidos se salvariam. Os escolhidos que ele citou eram o povo apostólico dos dias de hoje. O povo de Deus. Então, na atualidade, muitos têm perdido este tempo que está sendo tão precioso por se passar muito rápido, para se lamentar e reclamar e murmurar da vida. Me lembro também e compartilho com os irmãos quando naquela oportunidade o nosso profeta disse assim, que ele e a Santa Vó Rosa se entristeciam, ficavam muito tristes em ver alguns apostólicos que se lamentavam muito. Reclamavam se estava muito frio, se estava muito quente. Reclamavam da situação da saúde do corpo. Muitas vezes reclamando de algo que foi a pessoa mesma ou que nós mesmos acabamos plantando no passado e que os anos, a consequência da vida, faz com que a pessoa colha o que plantou no passado. Por exemplo,
É uma pessoa que judiou tanto da sua saúde, trabalhou com tanto excesso. É lógico que às vezes pensando no bem da família, buscando um conforto para a família, mas acabou exagerando. Às vezes acabou sofrendo muito rigor do tempo, do frio, da chuva, não se cuidava. Às vezes também pode ter sido até por uma dificuldade financeira, mas que, se analisar muito bem, poderia ter agido diferente, ter sido um pouco mais prudente. Com o passar dos anos, o corpo desgastado, sofrido com aquelas intempéries do tempo, vai surgir as enfermidades. E a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, vai abençoar, ajudar, estão abençoando aqueles que merecem. Mas, irmãos, enquanto estivermos aqui nesta jornada terrena, estamos sujeitos às lutas e às dificuldades. Então o irmão Aldo citou que alguns ficavam se lamentando muito, reclamando, murmurando. E ainda ele completou dizendo: tem alguns que se queixam tanto da vida, de tudo e para todos. Aí ele explicou por que ele havia dito que alguns pediam, buscavam muito pouco para o grande poder que está aqui na Igreja Apostólica. Quando ele disse assim: se queixam para todos, mas para mim, para Santa Avó, muitas vezes não pedem. Ou deixam para buscar ajuda nestes santos, já nas últimas instâncias, quando já procurou muito tentar resolver ou solucionar aquele problema, ou sentir o alívio de uma dor, aí, quando às vezes já procurou muito e não encontrou, acaba às vezes se lembrando, pedindo para ele, Santo Irmão Aldo, e para Santa Avó Rosa. Então o que é mais grave é porque passa muito tempo da sua vida se lamentando, reclamando. Ainda ontem eu falei lá em Xanxerê com os irmãos, quantos que se tornam até pessoas que ele mesmo, Irmão Aldo, também colocou uma vez no boletim, ranzinzas, que tudo reclama, tudo se queixa, fica uma pessoa que até na casa a família fica às vezes, causa brigas, discussões, ficam nervosos de tanto ver aquela pessoa se lamentar. Às vezes num grupo de colegas de trabalho começa aquela pessoa a ser evitada, porque se queixa e reclama tanto da vida que passa a estar assim, repassando aos outros aquele negativismo. Que tudo vai dar errado, não, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, isso vai ser assim, os dias vão ficar cada vez pior. A gente sabe, irmãos, nós temos convicção de que, inclusive foi o que Jesus prometeu e eu citei antes aos irmãos, que a situação dos tempos do fim seriam muito difíceis. Isso aí ficou profetizado. Mas ele também disse, ele falou que os que persistissem no amor, os que confiassem, os que fossem corajosos, ele não iria abandonar. Os que tivessem bom ânimo para lutar, para enfrentar, lutando as dificuldades e as intempéries do tempo e da vida. Então ele fez também uma promessa para aqueles que fossem fiéis, inclusive para poder mostrar ao mundo quem realmente é o seu povo. Temos uma mensagem da saudosa missionária Odete que ela diz que quando o povo apostólico olhar para o mundo e ver um grande sofrimento, pandemias, enfermidades, a natureza se voltando contra aqueles que a destruíram, com fenômenos temporais, furacões, que quando o povo apostólico visse tudo isso era para se alegrar. Aí ela também concluiu dizendo: não se alegrar com o sofrimento das pessoas que infelizmente não conhecem este caminho de consolo e de paz que aqui estamos trilhando, mas se alegrar porque está chegando o momento, ou chegou o momento da verdadeira igreja de Deus ser vista, dos verdadeiros filhos de Deus serem vistos pela humanidade. Mas como é que eles vão ver que somos um povo realmente de Deus, se vivemos nos lamentando mais do que aqueles que vivem aí fora sem ter a proteção do céu?
Como é que os nossos colegas de trabalho, os vizinhos, vão ver em nós um exemplo de verdadeiros filhos e filhas de Deus aqui na terra, se quando eles nos encontram, quando eles nos vê de um lado da divisa de terreno, do quintal onde moramos, a todo momento estamos nos lamentando, reclamando, se queixando, dizendo, nossa, mas está tão difícil, e está morrendo tanta gente, isso e aquilo, aquele outro. Muitos irmãos, é lógico, é bem certo que às vezes comentamos, comentamos que eu digo, às vezes quando nos encontramos, até entre os irmãos, falamos das condições que estamos vendo, o que está ocorrendo aí fora, no mundo. Mas não, irmãos, ficar a todo momento só falando das coisas, das lutas, das dificuldades, e com medo e preocupado. Infelizmente temos visto em alguns lugares irmãos que chegam na igreja e já de início já falam, pastor, a minha família não está vindo na igreja, e a gente não está vindo, e aqui morreu muita gente, e aqui está um sofrimento, isso e aquilo, e aquele outro. Então a pessoa, ela fica com aquele negativismo todo. E se uma pessoa assim, ele acaba sendo evitado por outras pessoas que estão perto de si, imagine os santos e anjos, eles se retiram de um lar onde as pessoas vivem desta forma. Eles não ficam perto de pessoas que vivem somente se lamentando, reclamando, murmurando. Não é mesmo? Então devemos ser muito vigilantes, muito cuidadosos com o que falamos, com o que comentamos, com o que demonstramos aos que estão perto de nós. Então devemos ter esperança, confiança, e aqui passamos para a outra parte da mensagem que também falou sobre a obediência. Porque alguns podem até se perguntar, pastor, o senhor falou no momento das ofertas, que ofertar para esta igreja é ser agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. O senhor falou que nós devemos aqui na igreja, onde quer que nós esteja, em nossa casa, no trabalho, ser pessoas prudentes, evitar de ficar se lastimando, reclamando, murmurando, para ser exemplos para aqueles que vivem aí fora de que somos um povo diferente, um povo que tem consolo do céu, que tem o Espírito Consolador aqui entre nós. E o que mais posso fazer para ser agradecido? Além de viver em harmonia, inclusive um exemplo que o santo irmão Aldo nos deu, para finalizar, naquele boletim que ele falou, que alguns reclamavam e murmuravam tanto, ele disse, olhem para o exemplo da Mãe Virgem Maria Santíssima. O anjo anunciou que ela seria a mãe do Rei dos Reis, o grande Salvador, que ia reinar sobre todos e pelos séculos dos séculos. E mesmo assim, quando foi para ela ver este seu filho nascer, só restou uma estrebaria, um lugar tão pobre para os olhos do ser humano. Mas mesmo assim ela transformou no lugar mais nobre que já existiu até hoje aqui na terra. Porque foi naquele local que nasceu o Filho de Deus. Sem reclamar, sem murmurar, ela soube esperar que Deus iria providenciar tudo, como assim Ele fez. Principalmente, não só o espiritual, que foi maravilhoso, com a vinda da milícia angelical dos céus, cantando, anunciando o nascimento do Filho de Deus, mas também tudo que Ele fez na parte material, para que a família sagrada conseguisse viver no Egito por alguns tempos, como foi preciso. Então, irmãos, na oração que nós vamos fazer agora, daqui a alguns minutos, vamos sim pedir, buscar o que precisamos, o que necessitamos, mas vamos lembrar do que Jesus ensinou, que seja feito aqui na terra a vontade soberana de Deus. Na nossa doutrina está, e a missionária Odete muito ela pregou, ensinou, que nesta igreja nada acontece por acaso, tudo tem um motivo, e tudo tem a hora certa também.
Irmãos, para ser agradecido, é preciso ser justo. E ser justo é ser humilde, é ter paciência, ter mansidão no coração, saber esperar a hora certa. Quantos que às vezes dizem, pastor, eu tenho orado, eu tenho pedido, mas às vezes tem utilizado os minutos que tem para orar, para falar com a Santa Avó, com Deus, pedindo aquilo que não é o necessário para a vida, ou aquilo que não é realmente o que está precisando para a sua vida, para a nossa vida. Quantos que às vezes nem pede, mas exige da Santa Avó também. Eu quero isso, eu preciso disso, Santa Avó, a senhora tem que me dar isso, aquilo, eu estou buscando. Quantas vezes que pedimos algo que às vezes não é o melhor para nós. Então, quando falar com estes santos, vamos ter sabedoria. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, se a senhora ver que é melhor para mim, o que for melhor para mim, para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, para minha filha, que a senhora faça. E se não for para o bem, principalmente se é algo às vezes que no futuro vai prejudicar de eu estar aqui na igreja, de eu servir no ministério, então é melhor às vezes até passar alguma dificuldade financeira do que enfraquecer na vida espiritual. Irmãos, ser agradecido também, o que eu iniciei falando antes, é ser fiel, é ser obediente. É aquele irmão, aquela irmã que é praticante da disciplina, da doutrina, está sendo agradecido a Deus. Ouvimos aqui a disciplina que a Santa Avó nos deu, a maneira de se vestir, de agir, de proceder. Custou o sacrifício dela, do Santo Irmão Aldo, da direção da igreja do passado. Então, ser agradecido a estes santos é viver o que esta igreja ensina. Agindo assim vai ser agradecido, obediente, e o que é mais importante é que vai ter o mérito para receber o que pede nas orações. Porque nesta igreja apostólica nós somos ensinados de que nós, os conhecedores da verdade, tudo o que é nos concedido nesta igreja precisa ser através do mérito, da obediência. Ou seja, aqui nunca foi ensinado que para nós receber uma bênção na nossa vida, nós temos que dar uma oferta, um certo valor para a igreja financeiro. Não. Foi mostrado e ensinado o valor que tem nosso esforço em ajudar a igreja a se manter financeiramente. Mas sempre foi ensinado que o mérito também e principalmente ele é conquistado pela obediência à doutrina e à disciplina. O coral tem um hino que diz: o irmão Aldo e a Santa Avó fazem tudo em nosso benefício e apenas eles nos pedem que sejamos fiéis. É a única coisa. Sejamos fiéis à sua doutrina e à disciplina. E foi o Santo Irmão Aldo quem disse também uma vez no boletim, ele que afirmou de que ele e a Santa Avó têm facilidade para abençoar os que são obedientes à sua vontade. E ele concluiu ainda dizendo: pelos desobedientes nada mais podemos fazer. Então, meus irmãos, minhas irmãs, muitos hoje no mundo vivem uma busca incessante para ser feliz, para ter paz. E nós aqui na Igreja Apostólica temos a receita para ser feliz e ter paz na nossa vida. Muitos apostólicos e principalmente até os jovens, na atualidade têm uma preocupação em ver a igreja crescer, que é algo muito importante, sim, em salvarmos muitas almas, e às vezes alguns até passam a ter pensamentos: precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Irmãos, o que precisamos, o Santo Irmão Aldo deixou ensinado o que é o suficiente, o que é preciso para ser feliz. É ser fiel à vontade dele. É lá na casa o pai e a mãe, ser positivo, mesmo nos momentos de dificuldade, dar uma palavra de conforto aos filhos. Olha, vamos vencer, vai dar tudo certo, você confie, obedeça, seja fiel. Quando estiver
o filho, a filha já jovem, pensando na formação da família, o vô, a avó, o tio, a tia, o pai, a mãe, sempre dar uma palavra de um conselho, uma palavra de ânimo, de coragem a estes jovens, dizendo: olha, faça tudo que o irmão Aldo ensinou que você vai ser feliz. Obedeça a disciplina do namoro que é ensinado na nossa igreja, da formação da família, seja um exemplo na escola. É isso que o irmão Aldo precisa de nós, irmãos. E vamos, se for preciso de hoje em diante mudar a nossa atitude, vamos mudar. É para falar as coisas boas, para pensar positivo, para ter força e ânimo para vencer as dificuldades e ajudar a igreja a crescer e progredir. É o que o santo irmão Aldo precisa, é a nossa obediência, é o nosso bom exemplo. É o que aqui ouvimos no final da mensagem. Esta igreja precisa do nosso bom exemplo para anunciar ao mundo que somos um povo diferente e verdadeiramente um povo de Deus. E o que depender dos nossos santos, eles estão prontos para nos ajudar. Inclusive estão agora aqui para ouvir a oração que vamos fazer. Então vamos pedir, se for preciso com humildade pedir o perdão. Ah, pastor, hoje o que ouvimos aqui na igreja, eu infelizmente às vezes tenho feito na minha vida. Então eu vou pedir ajuda, que o irmão Aldo e a Santa Avó me perdoe e me ajude a ser diferente daqui em diante. Pensar positivo, ter confiança, ter coragem para ajudar esta igreja a seguir em frente. É o que eles necessitam e precisam de nós. E que cada um deixe que estes santos possam agir na nossa vida e fazer o de melhor para todos. Vamos nas orações sempre pedir que eles façam o de melhor. Eles sabem o que é melhor para cada um de nós.